Ele quis se separar e eu aceitei ele de volta. Mas agora acabou mesmo. Ele é um cara muito egoísta, não aprendeu nada, não mudou nada. Sim, eu estou contando o caso, tá? Enquanto você está... eu estou escutando, eu estou te ouvindo. Fica tranquila, só porque aí eu vou levando com o Alexandre até você conseguir estabilizar. Então, eu vou voltar aqui para o caso, tá, gente? Ele já saiu de casa 3 vezes, ele quis se separar e eu aceitei ele de volta. Agora acabou mesmo. Ele é um cara muito egoísta, não aprendeu nada, não mudou nada. Continua inventando histórias comigo, falando coisas que eu não falei, trazendo fantasmas para a nossa vida. Ele não aceita quando eu digo que ele está errado. Está doendo muito, mas eu preciso seguir com a minha vida. Eu queria muito que a ficha dele caísse, mas eu já sei que não vai cair. Bom, essa mulher, esse casal, ele tá recém-separado, eles estão recém-separados, ela tem 44 anos, foram casados por 12 anos, no momento não se falam, redes sociais bloqueadas, fotos deletadas, aquele término onde a pessoa termina com raiva, pelo que eu entendi, né, pelo processo, e pela forma como eles se excluíram e se bloquearam. Ale, começa? A gente tem aí novamente tem um caso onde, obviamente, né, toda a história tem um protagonista, né, e muitas das vezes o protagonista ele vai apresentar alguma situação da vida, alguma coisa que coloca ele em situação de inferior, né, assim, num lugar do afeto inferior, que algo da vida aconteceu e colocou essa pessoa com menos força, com menos pressão da vida, e aí ela vai buscar, vai encontrar, ela vai diagnosticar através da fala, né, as características dessa dor, e a gente, como terapeuta, consegue mais ou menos entender os valores por trás que estão sendo desempenhados, né? Muitas das vezes, como a gente falou da outra vez, a parte emocional da pessoa desempenha um papel crucial na maturidade de como ela vai lidar com a vida, com as coisas que se apresentam. Então, essa pessoa que se apresenta aqui, ela obviamente tem um caso clássico de quebra de expectativa, né? A expectativa dela foi frustrada em algum momento, só que ela ainda mantém um sentimento muito forte por essa pessoa, lembrando, né, a quem está nos ouvindo, que toda relação é projetiva. Então, ela está naturalmente projetando nele, e agora, depois de 12 anos, existe uma cobrança daquilo que foi projetado, ou seja, você recebe de volta, você fica avaliando o que você recebe de volta daquilo que outrora foi projetado com alguma qualidade. O tempo de relacionamento desgasta alguns canais, e aí, com o tempo, aquelas imagens que eram refletidas de um jeito deixam de ser. Só que a forma de nós lidarmos com isso acaba sendo a mesma. E aí a gente começa a ver defeitos na pessoa que naquele momento anterior não tinha defeitos. Então ele vai ser egoísta, ela vai julgar sobre o ponto de vista dela que ele não aprendeu nada, né? Já não é a primeira vez que ele sai de casa, né? Tem esse outro lado dele, a gente não sabe, né, como ele está lidando com isso, por que ele sai de casa, quando ele volta, será que ele não, com essa saída de casa não há um alívio da tensão do casal, e ele de repente está tentando ver uma forma de, e quando ele volta é porque a tensão baixou, a guarda baixou, aí ele volta tentando recobrar também do lado dele um relacionamento que é projetivo do lado dele, porque ela era de uma maneira e agora ela está de outra. Essas são reflexões que a gente vai poder elaborar hoje aqui no nosso bate-papo. A minha abertura inicialmente é essa aí, acho que é por aí que eu vou caminhar, tentando entender um pouquinho esse lado dela que está incomodado com que com essa outra pessoa do relacionamento está se apresentando. Lembrando, não existe relacionamento. E nós no relacionamento. Existem nós, eu, o outro, a outra, e o relacionamento em virtude do outro. E não uma empresa chamada relacionamento que precisa ser preservada a qualquer custo, a qualquer dor.
Não, isso que você falou é fundamental. Eu só queria fazer aqui uma ressalva. Primeiro, eu não sei se o áudio, para quem está assistindo a gente, está bom, mas aqui, para mim, de vez em quando eu escuto uns chiados. Então, se vocês estiverem, quer dizer, você, Alexandre, ou a Cecília, com algum celular, algum eletrônico aí que possa estar dando interferência, melhor desligar, tá? Porque eu não sei se são de vocês, enfim. A outra coisa que eu apresentei, o Alexandre, apresentei a Cecília e não me apresentei. Para quem não me conhece, está chegando, eu sou a Dani Rebeloff, terapeuta integrativa. Cada um aqui trabalha dentro de uma área, né? Como eu apresentei na roda, é isso. A gente vai arejar aqui, cada um trazer a sua percepção sobre esse assunto. O Alexandre, na nossa reunião de pauta, ele falou bastante sobre a relação projetiva e a relação orgânica, o relacionamento orgânico. Em algum momento, eu acho bacana você trazer isso para a gente. Mas, puxando para a Cecília agora, o Alexandre abriu. E aí, Cecília, essa bananeira já deu cacho, né? Ela tentando fazer dar certo um relacionamento que não está dando certo, porque são 3 separações, né? Em 3 momentos, que, como o Alexandre falou, a gente não sabe se ele saiu de casa porque ele não aguentou, ou porque, de fato, ele estrategicamente optou por sair de casa para baixar a bola, para poder voltar depois, ou porque ele era um cara que, de repente, já não tinha tolerância para uma conversa, para um diálogo, que é uma coisa que acontece muito, pelo menos eu vejo isso lá no consultório, muitos relatos, as mulheres falando, ele não fala comigo, Dani, ele não conversa, o homem que não fala, o homem que não conversa, e isso, gente, eu estou compartilhando não estou dizendo uma grande maioria, né? Falam não, tá? Eu estou compartilhando uma escuta. E aí, o que você acha? Como é que você vê isso, Cia? Eu vejo que já é uma situação bem complicada já entre os dois, né? A gente já vê que não tem a conversa, eles já estão protelando para um término e eles não conseguiram chegar numa conclusão. Então, assim, eu acho que é um momento dela, né, da mulher, parar e ver, né, e começar a se analisar por dentro, ver o que está acontecendo, o porquê desse vai e volta, quais são os pontos fracos, os pontos fortes, o que mais está pegando dentro desse relacionamento. Porque chega num momento que essa história de vai e volta, ela acaba com a autoestima dos dois, não só dela, mas dele também, né? Isso daí é ruim para os dois. E faz com que a energia dos dois acaba se diluindo, né? Vira uma situação muito complicada. Então, se um dos dois não pararem para se olhar, né, se olhar por dentro e enxergar, falar, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que a gente pode melhorar. Eu acho muito difícil uma situação dessa reverter, tá? Melhorar pelas experiências que a gente tem. Então, de uma hora para outra, sem alguém parar, sem alguém tentar falar, não, vamos ver o que está acontecendo, né? Primeira coisa que eles precisam é ter uma conversa, que não tem. Depois, sei lá, uma terapia, ou alguma ajuda de fora, para que eles consigam enxergar os pontos que estão tendo problema dentro do casamento. Né? Você repara por esse relato, só entrando aqui, você repara por esse relato, que ela diz assim, está doendo muito, mas eu preciso seguir com a minha vida. Aí ela botou uma exclamação e disse assim, eu queria muito que a ficha dele caísse, mas sim, não vai cair. Aí, porque ela tem esperança, ela tem muita esperança que ele mude. Ela já deixou essa porta aberta, ela já abriu. E aí, quando você traz a questão da autoestima, eu vejo uma situação nela muito clara. A consciência do próprio valor, ter uma autoestima. O que é a autoestima? Né? O que é a autoestima, Alexandre? Traz aí. Primeiro ponto é que, por ir e voltar já 3 vezes, já mostra que tem pontos imaturos aí a serem explorados, trabalhados. Há pouco conhecimento aí do que se decidiu, do que está acontecendo. Então, com certeza, é algo que está imaturo, mal trabalhado. E a autoestima, né, que é a questão mais importante a ser alcançada, talvez seja a solução. Ela, obviamente, não vai ser alcançada fácil, precisa de ajuda, como a Ceci falou, mas a autoestima é o alto valor, a estima, né? O quanto você estima de si,
qual é o valor de si. É óbvio que quando a pessoa tem uma puta autoestima, isso pode ir over, né? Pode ir além e também fazer com que ela tome decisões erradas, porque aí ela entra para o ponto de vista da arrogância, né? Muita certeza, e aí falta alteridade, falta se colocar no lugar do outro. Mas a autoestima vai ser importante quando essa pessoa está diminuída diante daquilo que está cometendo. E aí eu tenho uma questão, quando se trouxe essa questão, ela, na reunião de pauta, ela falou assim, que eu acho que ela tem toda a razão. Quando a mulher está muito carente, no caso, a gente nem falou do indivíduo, não. Porque a nossa rotina, nós atendemos muitas mulheres, né, Xi, no nosso consultório. Sim. A mulher, quando ela tem uma carência muito grande, seja ela, porque assim, às vezes a pessoa está passando por uma fase carente, ou então ela é carente mesmo por várias falhas que teve na sua infância, na sua vida, né, do jeito que ela foi criada. E aí, essa carência, o que ela vai fazer? O desespero dela é querer ter alguma companhia, mas ela não vai enxergar, ela não vai colocar os defeitos da pessoa ali, entendeu? Ela não vai querer enxergar os defeitos dela, né? E ela vai aceitar essa pessoa de qualquer forma. E aceitando essa pessoa de qualquer forma, vai chegar uma hora que isso vai explodir, né? As coisas que não combinam, essas histórias mal resolvidas desde o começo ali vão ter problemas. É isso. Esse é um ponto importante que você comentou. Estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, não sei se estamos. Eu estou também. Eu acabei de saber que a nossa transmissão está muito clara e está muito boa. Mas acabou de chegar aqui e mostrou, a nossa transmissão está boa. Veja, a Cecília falou uma coisa importantíssima, porque a pessoa já tem carência de outras coisas, ela já multiplicou as possibilidades de carências, e aí ela é uma pessoa, e na sua narrativa, essa pessoa estava apresentando exatamente a carência de uma muleta. Uhum. Porque ao invés de você ser tocado pela originalidade do outro, você já está projetando no outro alguém que vai cumprir um papel específico, que é preencher o lugar daquela carência que você está sentindo. E é um grande problema dos relacionamentos, você não se relaciona com a pessoa, você se relaciona com a expectativa que você cria naquela pessoa. E muitas vezes a gente tem que falar, e isso eu acho que vai ser um assunto de todas as rodas, nas crenças. Gente, um relacionamento de 12 anos, se você parar para pensar, um relacionamento... por que um relacionamento tem que dar errado? Né? A gente tem aí uma... Por que um relacionamento não pode... Por que o relacionamento tem que durar a vida inteira? Se eles viveram bem... Também. Por que tem que durar, né? E por que começou a ter um problema agora, tá? 12 anos, eles viveram bem, mas chegou num ponto, as pessoas vão mudando, a maturidade, os 40, 50, vai chegando, a pessoa ela começa a se transformar, ou então ela começa a ver as frustrações que começa a bater, né? Falar, eu não estudei, eu não trabalhei, eu não realizei meu sonho, eu não tive filhos, e aí ela começa a modificar muito, e aí isso começa a vir à tona para ela. Então, aí começam as mudanças. Então, as pessoas começam a ter problemas. Por isso que é o tal negócio. Viveu 12 anos uma boa? Viveu. Por que tem que continuar agora? Vai viver um outro relacionamento. Você sabe o que me passou quando eu li? Eu pensei, veio uma coisa de crença. É claro que esse casal, com certeza, eles têm pontos de afinidades, assim, sem dúvida. Óbvio, senão ela não gostaria, senão os dois não tentariam fazer essa relação acontecer de alguma forma, né? Sim. 3 vezes separaram, se desentenderam, mas é claro que tem um problema de comunicação. Eu acho que tem uma questão do respeito, porque no momento que você sai e você deixa o outro com vontade de falar, ou que você não escuta o outro, quer dizer, o problema dela aqui, a mágoa dela, o que ela trouxe, né, continua inventando histórias comigo, falando coisas que eu não falei, trazendo fantasmas para a nossa vida, ele não aceita quando eu digo que ele está errado. Ou seja, não escuta o outro com vontade de fazer dar certo. E para uma relação, isso é muito importante.
Mas você concorda, Dani, que tem frustrações aí mal resolvidas, né? Eles já trouxeram uma bagagem de frustração, e aí tentando assim, você vai me fazer feliz, né? Porque as pessoas jogam muito para o outro, falam, não, eu vou arrumar esse relacionamento, eu vou ser feliz com ele vai me fazer feliz. Não é questão dele fazer feliz. Se você não estiver feliz, você não vai ser feliz nunca. Nunca. Você não vai estar feliz com ninguém, com qualquer pessoa vai estar do seu lado, você não vai estar feliz. Por quê? Porque você precisa se conhecer, você precisa saber o que você quer, quais são, né, o que você gosta, o que você não gosta. Assim você poder ter uma pessoa do seu lado e falar, eu gosto dessa pessoa e eu não gosto, quais são os pontos positivos e os negativos. As pessoas, em primeiro lugar, elas precisam saber quem elas são e como elas são, para depois elas terem um relacionamento que se adeque às vontades dela, e não frustrações que ela trouxe de uma vida toda. Sem dúvida. É porque a gente tem nós somos protagonistas das nossas, né? A gente tem que ser pleno para poder ter uma relação plena, né? Só que as relações são os espelhos, né, Alexandre? Sim. Pensa só comigo. Vamos fazer um exercício aqui rápido de imaginação, né? Os mamíferos, né? A gente nasce, se cria, cresce, aí o quê? Estuda, arruma emprego, casa e morre, faz filho e morre. Não sei, né? Não, mas aí nesse caso o relacionamento está sendo colocado como algo que tem que acontecer. Muitas das vezes a pessoa é levada a acreditar que relacionamento tem que acontecer e ela opera, trabalha na vida como se isso fosse uma cobrança. Tem que, o tal do tem que. Né? Então, relacionamento, para começar, eu só vou conseguir ter qualquer relacionamento só vai ter sucesso se eu levar para ele maturidade. Maturidade é o capital emocional que eu posso contribuir com aquela empreitada. Não adianta dois carentes tentarem uma empreitada de relacionamento, porque não tem ninguém de anteparo. Aí cada um vai parar na casa da sua mãe. Porque você vai buscar o anteparo nessas pessoas, né? Porque existe essa ligação. Aí, quando você tem um relacionamento de 12 anos, já é esperado um certo grau de maturidade. Né? De um já está no banheiro vendo o outro fazer o número 2, por exemplo. Né? Então, é uma maturidade que leva a uma intimidade, uma cumplicidade, mas este relacionamento duradouro, no meu entender, ele sempre deveria ser o resultado da maturidade individual, porque é só o indivíduo que muda o coletivo. Quando o coletivo tenta mudar o indivíduo, chama-se moralidade. Moralismo. Você tem um indivíduo e ele é inserido num grupo que já tem valores, você tem crenças que são impostas ao indivíduo e ele tem que se moldar aquele conjunto de regras que faz um corte. E você sabe lá onde esse corte foi feito se você se encaixa naquilo. Então, um relacionamento afetivo, ele deveria ser resultado da maturidade, né? E é claro, aí a Cecília falou, não, algo prévio, né, que pode ser, vai trazer para o relacionamento algo prévio. É inevitável trazer a experiência prévia para um relacionamento atual, mas a experiência tem que ser capaz de atualizar a memória do passado, porque senão você fica deprimida, né? Você fica ansioso, é para o futuro, depressão é para o passado. Aí você fica preso no passado em que o relacionamento era assim, 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 assado, e aí você projeta no presente isso como verdade, e o outro tem que cumprir isso. Isso é um das pegadinhas que acontecem e a gente não percebe, né? Então, é claro que pode ser algo prévio. Não é que pode, é algo prévio, mas não é algo prévio de outros relacionamentos. É algo prévio da pessoa. Porque pode ver, cada um de vocês que estão nos ouvindo aqui, faça uma reflexão. O problema que você teve num relacionamento, ele já se repetiu no relacionamento anterior. E se você já está no terceiro ou no quarto, na quarta reincidência de pessoas diferentes e o mesmo não acontecendo, começa a pensar se isso é um problema kármico ou é você que está produzindo isso. Se você está fazendo a vida, porque o relacionamento, ele acaba sendo cíclico. E uma coisa que a gente precisa aprender muito é que a vida da gente se torne linear, não cíclica, tá? Porque se ela está, isso é cíclico, mas a gente tem que caminhar linear.
É linear, é espiral, né? Exatamente, não, para as coisas não repetirem. Você não repetir o mesmo padrão, você não resolve, se você não resolve o problema com aquela pessoa, você vai acabar achando o mesmo relacionamento, do mesmo jeito, com os mesmos problemas, porque você não tomou consciência ali naquele relacionamento. Não tomou, e não quis mudar, né? Negou. Não quis mudar, Deixa eu aproveitar exatamente. esse momento, até assim, para quem... a gente está na lua minguante, e hoje a Lua ingressou no signo de Virgem, às 10h45 da manhã, hoje, segunda-feira, dia 9. A gente está num período, Virgem é um signo que fala sobre organização, um signo do elemento terra, que fala sobre organização, sobre uma parte prática, para a gente poder se entender, inclusive, né? O signo do trabalho também, da saúde. Então, é ótimo para organizar agendas, mas mais do que qualquer outra coisa, o movimento, a fase minguante, é uma fase de introspecção. Então, será que esse não é o momento para a gente parar e repensar os nossos hábitos, o que a gente quer mudar, inclusive os nossos padrões, né? Porque o que está acontecendo? Um casal que volta 3 vezes, dá vontade de dizer assim, qual a parte que você não entendeu que nesse momento, história, você precisa dar uma pausa difícil. Separar é um corredor muito difícil. É frio, dá medo. Quando a pessoa tem 44 anos, ela pensa, cara, será que eu vou conhecer alguém? Será que, mesmo com 44 anos? E às vezes eu olho no consultório e eu digo assim, mas é claro que vai. Mas a pessoa, no fundo, ela tem medo. Sim, muito. Muito bem. Mas também eu acho que precisa, gente, mas assim, é necessidade de interromper uma coisa que não está dando certo, né? E você saber que aquilo lá está te fazendo mais malefício do que benefício. A pessoa está acabando com a autoestima dela, está ficando cada vez mais, sabe, magoada, chateada. É muito ruim isso. Cecília, você tocou agora numa mina emocional que repete muito. A pessoa, nós temos a tendência de escolher o errado que é certo do que o novo duvidoso. Entendeu? É por isso que existe esse padrão. Porque é melhor viver terrivelmente, é isso? É melhor viver terrivelmente do que... Tendência, é claro, você vai se expor por desconhecido total. Não, você se expõe para aquele errado que você já lida com ele e conhece. Então você cria um apego a isso. E aí tem esse sentimento dela também de ter, talvez ela tenha se posicionado como mãe dele, querendo curar o problema dele. A gente não sabe exatamente qual é o problema. Ela pode se posicionar assim. Se ela for como vítima, ela vai voltar para o algoz, porque é o ruim, mas é o ruim conhecido. É melhor do que o desconhecido, que eu não sei se é bom ou se é ruim. E o outro ponto que pode estar causando isso é ela estar querendo elevar essa relação para um outro nível de maturidade só dela e ele não está querendo acompanhar. Ou então ele não consegue acompanhar, porque ele está em outro padrão, né? Não quer ou não consegue, está dentro do grupo, ele não quer, não consegue, não enxerga, não está alinhado com aquilo, né? Até porque a vida, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O relacionamento não é um espaço de dois virarem um. Existe esse discurso bonito, mas ele pertence ao romantismo, à fantasia. Dois não viram um, não. O exercício é dois continuarem coexistindo no mesmo espaço, alinhados, né, com certos interesses. O que eu vejo muito também na parte de energética, né? Como eu lido muito com essa parte energética, eu vejo muito isso num relacionamento, que o casal tem momentos que o casal estaciona, ele para, e ele se acomoda numa situação e ele não quer evoluir, ele não quer amadurecer, ele não quer mudar. Ou então ela se acomoda, né? Tanto faz, tem os dois lados, não é só ele, não. E tem o lado da mulher também, ou então ela evolui, ou ele evolui, e aí o que acontece? Chega um determinado momento que eles não conseguem mais se entender. Alinhar, exatamente, não tem mais alinhamento dali dos dois. Agora, vocês falaram uma coisa, o Alexandre falou assim, será que ela maternalizou ele, né? Na hora que você estava ali trazendo uma reflexão? E me veio
eu tenho essa percepção que não é desse relato, mas eu acho que vale muito para a roda, né? Mulheres que maternalizam os homens. Sim. E aí o resgate do erótico é muito complicado, porque eu escuto com uma certa frequência. Não, porque eu vou lá, eu resolvo. Eu sou a pessoa que vai, resolve, e aí eu pago as contas de casa, eu que vou no mercado, nossa, ele depende super de mim. Isso é muito legal num ano, no segundo ano, mas 10 anos, 12 anos, 15 anos. Eu não acho isso legal em nenhum momento, né? Porque não é a proposta. Não é a proposta, mas que eu digo assim, pode ser muito legal quando um assume para o outro, não digo só da mulher. Não, porque isso infantiliza o outro. Mas de repente um dos dois tem uma predisposição, mas não pode. Mas a gente está falando de mulher, né? A mulher assumir aquele papel maternal, né? De cuidar de tudo. Quando ela faz isso, o homem vai se comportar em reação, e isso tudo é inconsciente, o complexo de Peter Pan dele vai ser ativado, e aí é quando ele vai começar a ter as aventuras fora. Porque agora ele está lidando com a mãe. Sim, ele tem uma mãe dentro de casa, né? A mulher tem que evitar a todo custo se posicionar como mãe. Ou seja, os dois precisam ter as suas atribuições e responsabilidades. Quando a mulher ela coloca... Eu acho que essa questão da mulher maternalizar o homem hoje em dia está muito ligada a uma sensação de que ele precisa de mim. Isso. Mas aí ela tem um ponto de conforto, porque ela domina essa área, mas ela acha que isso vai conquistar o cara, na verdade, não. Para dizer a verdade, ela cria necessidade nele de dependência, né? Mas ele precisar. Mas esse é só reflexo da insegurança. Sim. E aí ele pega e o erótico se perde, né? Porque ele vai se perder, ele vai ser atenuado. Porque, olha só, na psicologia junguiana, a gente trabalha com ativação de complexos. São estruturas, né? Como se fosse uma outra personalidade dentro de nós. Quando a gente fala assim, a pessoa tem um problema, a síndrome de múltipla personalidade, significa que os complexos tomam essa pessoa sem ela ter controle. No nosso caso, a gente tem até um determinado controle, né? A gente se emputece, depois desimputece, né? Você fica assim, depois vai... E existe uma personalidade central. Mas quando numa relação certos comportamentos, certos posicionamentos são tomados, ativa-se o complexo um do outro. Então, quando eu ativar o complexo paternal, em você vai ativar o contrário, para a gente ter relação. Porque se você não ativar o contrário, você vai se afastar. Então, quando eu ativo o maternal, você vai virar filho ou filha. Porque senão, você vai se afastar, porque não tem a ver, eu não estou refletindo que o afeto que você está recebendo não é o que você está precisando. E aí, se isso acontece numa relação, o compromisso se mantém ativo, a cobrança social do relacionamento continua ativo, e aí um deles vai procurar desviar, direcionar isso para fora, para compensar, para encontrar o erotismo que ele não está encontrando na relação com a mãe. A relação com a mãe é sempre uma relação de cura. Ainda que tenha sexo, vai ser um sexo funcional, um sexo de cura. Tem uma demanda, ela vai lá, atende e vai e segue a vida acreditando que está tudo bem. Complicado. É super complicado isso. Só esse silêncio que vocês dois ficaram agora, que já vou até anotar o tempo aqui que vocês estão elucubrando. Ativei complexo. Sim, é porque acontece, eu vejo muito isso, muitos casos do problema do cara enxergar uma mulher, ele arrumar uma outra mãe, né? Ou então, exatamente, ou então ele ter uma mãe em casa, né? E ele arrumar uma mulher que ele não dá o devido valor, ele não coloca ela no lugar de mulher, ele coloca ela no lugar só de amante, porque ele tem na casa dele, na casa família, ele tem a mãe, então, e na casa dele, ele teria a casa, né, que ele construiu, ele tem a amante dele, né, e ele acaba, eu vejo muito isso, que se os homens têm mães poderosas, ele tem duas formas, eu vejo, né, assim,
me ocorre agora duas maneiras do homem se comportar, né? Ou ele vai, entre aspas, né, vai erotizar o relacionamento furtivo com diversas mulheres, tendo a mãe central dominante, ou ele vai procurar outra dominante, que geralmente vai chocar-se imensamente com a mãe, que tenha poder para tirar ele de casa. Nenhuma mulher vai tirar o homem de casa de uma mãe de personalidade dominante. Mas agora, eu vejo muito difícil isso, hein, Alexandre? Eu acho muito difícil o cara se libertar dessa mãe dominante e ele conseguir ter uma esposa. É muito complicado isso, bem complexo. Porque ele foi criado sob o domínio. Ele foi criado para ser dependente. Essa mãe faz tudo para ele, tudo. Faz sopinha, resfriado, lava roupa, lava cueca, lava meia, lava tudo dele. E ele sempre eterno Peter Pan. O que a mãe quer? Um eterno filho. Exatamente. Meu filho vai crescer, vai ter 40 anos, vai viver comigo, mas é o meu filhinho. Então, e aí a gente vai entrar numa outra questão... Já está quase no outro caso. Outro caso, exatamente. Não, mas assim, a gente vai entrar numa questão que eu acho muito séria, que eu escuto bastante no consultório sobre os homens que não falam, sobre os homens que não se expressam, e aí eu me pergunto, de onde esses homens vêm, né? Como eles foram criados? Como eles eram adolescentes? Esses homens não vão conversar isso com as mulheres. Não, mas aí que tá, são pessoas, exatamente, mas que não falam sobre os seus afetos, não falam sobre o que sentem. Mas essa não é a dinâmica do homem, é diferente da mulher. Sim, a mulher ela vai para o relacionamento, na maioria, né? Desculpe, eu não estou determinando que as mulheres são assim, mas na maioria das vezes a mulher já vai para um relacionamento pensando na evolução dele. Sim, não, tudo bem, isso é verdade. O homem não vai fazer isso. Eu já falei isso até lá, eu não sei se foi no bate-papo interno. Tá? O homem, ele se diverte com o sexo. A mulher, poucos têm essa coisa de procurar o sexo como diversão. Já parou a pensar nisso? Então, o homem, se ele se diverte com o sexo, basta ver como eles começam, né? Nós começamos como os homens começam a vida sexual, que é na diversão da masturbação. Olha o complexo. Uma mulher fictícia, por internet hoje em dia, no meu tempo, revistinha, enfim, vai erotizando a imaginação. Então ele vai buscar mulheres que vão alimentar vão trazer para ele, né, o retorno dessa projeção que ele está fazendo. Ele vai se divertir. Ele não está procurando relacionamento, mas a mulher chega e fala assim: tá bom, você quer ter esse erotismo comigo, mas só vai ter se se relacionar. É um acordo silencioso. Aí a mulher traz para o sério. Tá, mas olha só, isso tudo bem. Tem cara que vai, tem cara que não vai. Tá, mas aí você foi por um caminho. Só que esse cara que um dia não foi, um dia ele vai. Um dia ele vai. Aí a gente tem um relato que ela diz assim, bom, eles em 12 anos se separaram 3 vezes, voltaram 3 vezes, aí ela diz assim, com dor, continua inventando histórias comigo, provavelmente deve ser aquele cara que enxerga coisas aonde não existem, onde não existe, e ela falando coisas que eu não falei, trazendo fantasmas para a nossa vida, e ele não aceita quando eu digo que ele está errado. Quer dizer, ele se fecha. Não tem educação emocional, não tem educação, não tem troca, não tem escuta. Quer dizer, esse cara, um dia, por algum motivo, ele foi lá e conectou Avatar nesse casamento. E depois ele passa quanto tempo em silêncio? Aí, um belo dia, a gente não sabe quais são os papéis, os relatos, eles são histórias, né, que mandam, enfim. Aí, um belo dia ele sai de casa, e aí você se relaciona com o quê? Por isso que eu entendo, o que você falou foi sensacional, mas a falta de educação emocional, não tem troca. Não tem eu vejo até as mães que têm os filhos homens, nós sabemos, né, Dani? Até a dificuldade que existe em falar com os filhos e eles conseguirem falar, né? Eles conseguirem, ter um relacionamento normal. Porque eu vejo assim, as meninas conversam, elas falam, elas contam tudo, né? Os meninos não, eles já são mais quietos, são fechados, e eles precisa falar, conversa. É até bom colocar os meninos, já precisam ir para terapia desde cedo já.
para começar a aprender a pôr para fora o seu emocional, a expor o seu emocional, né? Então, quando você fala isso, agora para vocês meninas, mas vamos tomar cuidado para não polarizar o debate. Só vou botar para vocês, quando vocês estão falando isso, pensa assim, essa necessidade da fala, de colocar para fora, de compartilhar sentimentos, é uma característica do masculino ou do feminino? É da feminino. Então, quando você diz que ele precisa fazer isso, não é uma projeção? Vocês gostariam que eles fizessem isso? Mas se você... Se você não conversar, você não sabe o que está passando dentro da cabeça dele, e de alguma forma ele precisa expor. Olha, gente, eu preciso aproveitar esse momento para dizer, aproveitem agora para curtir a página do Jardim Místico, abertem as notificações, o sininho. Para xingar a gente. Por favor, mandem seus comentários, a gente está aqui para melhorar, as críticas são super bem-vindas. Mas você concorda, Alexandre, que a gente não tem bola de cristal para descobrir? Não, fiz a provocação. Eu sabia que ia ativar um complexo, né? Falar, pô, a mulher quer que fale, porque vocês, a curiosidade é saber o que se passa na cabeça do homem. Isso mesmo. Vocês querem que ele fale? Fale, ele não, eu não quero entregar isso. Por quê? Porque eu estou no outro objetivo, eu não quero me entregar nisso. O homem talvez seja um erro da criação, da educação emocional, mas não é dado a isso. Não todos, né? Alguns se comunicam mais, mas aí são outras características. Então, assim, nesse caso, desse nosso caso de hoje aqui, né, parece que ele tem ciúmes, né? Ele não fala muito, mas quando ele está com ela, ele tá sempre criando histórias como se ela tivesse casos por fora ou fizesse coisas escondidas. É por aí, não é isso? É por aí. Na verdade, ele diz que ela agiu de uma maneira errada, que ela tem desvio do comportamento. Ele parte para cima e ela diz assim, mas eu não fiz isso, eu não falei isso, eu não olhei para fulano, sabe? Então, vamos assumir que assim, o relato dele é verdadeiro. O fato pode não ser verdadeiro, mas ele está atribuindo o valor que importa para ele. Ele está preocupado com isso. E nesse relato dele, ele só me demonstra que ele tem medo. Ciúmes é medo. Né? Ele está com medo. Aí eu falo assim, aí esse batom que você está usando, você não usa comigo? Por que está se arrumando tanto? Lembra? A gente conversou sobre isso. Por que está se arrumando tanto? Né? Aí a mulher fala assim, é para você. Aí o cara que vive com a mulher fala assim, você não está se arrumando para mim. No dia a dia ela não se arruma assim, por que quando vai sair bota tudo isso aí? Então, aí o homem às vezes não leva isso para um lado espirituoso e acaba atribuindo isso a uma intencionalidade oculta ou secundária na mulher. Não, ela está se arrumando porque vai encontrar com fulano, Beltrano vai estar junto do grupo dos amigos dela, ou dos meus amigos, ou com ciclano e tal, e tal. Então ele já está ali demonstrando, né, um despertar de insegurança, que já vem trazendo já de outros tempos, e está projetando nela uma infidelidade que nunca se concretizou de verdade, que ela nunca se pôs ali, e ele deixa de aproveitar uma característica bonita, né? Uma mulher que se coloca, uma mulher que seria até uma vitrine, uma vantagem para ele vê isso como uma agressão. E tem uma coisa que eu acho importante quando você fala sobre isso, o que faz, quer dizer, ele com certeza tem outras características e qualidades muito boas que prendem essa mulher, que fazem com que essa mulher queira estar conectada a ele. Mas, apesar das naturezas do homem e da mulher terem naturezas diferentes, uma relação ela se constrói por troca. Vocês concordam com isso? Concordo. O relacionamento, as pessoas são diferentes, mas os relacionamentos são complementares. São complementares. Então, tem que ter troca. Né? Como é que você fica com uma pessoa que você não consegue conversar, que não tem troca, que não tem escuta? Como é que é isso, gente? Como é que você mantém um relacionamento? É muito difícil. E eu vejo que a maioria das pessoas, o maior problema é esse. As mulheres, os homens não falam o que estão sentindo, não falam o que está acontecendo, não falam o que querem, qual é a pretensão deles. É muito difícil você ter um relacionamento com uma pessoa que não tem papo, não tem assunto. É muito complicado você. Os homens
A maioria carece de lidar com a sua parte feminina, né? Muitos homens nem reconhecem que ela existe, né? Eu não tenho parte feminina, minha parte feminina é lésbica, né? Sapatão, que eles falam, os antigos falavam. Meu lado feminino é sapatão. Então, desculpa a brincadeira, não, gente. É rir de tristeza, né? Então, assim, o indivíduo, ele jamais vai ser completo se ele não reconhecer a contraparte dele, né? A contraparte da mulher é uma alma masculina, e aí é por isso que ele vai, ela vai buscar um homem que está refletido na alma dela. E o primeiro homem tem a ver com o pai, né? Tem a ver com as características paternas que ela vai ter esse primeiro enfoque. Não precisa ser exatamente o pai biológico, mas é o homem que se posicionou ao lado da mãe como pai, né? Figuras paternais no qual essa criança foi inserida. E o homem, por outro lado, é o contrário, né? Ele vai ter uma alma feminina, né? Ele vai ter uma alma feminina e vai buscar uma mulher que tem esse reflexo, que foi o primeiro imprint que ele recebeu ao relacionamento com a mãe, que o nosso amigo Freud muito bem explicou, é uma relação sexual, né? Porque tem a satisfação da fome, aquela coisa toda, junto com o alívio da tensão do peito, aquela coisa toda, contato com a pele, o calor, tudo. Então, essa relação sexual é muito intensa para o homem, esse primeiro imprint da alma feminina que vai para o mundo buscar essa referência. Isso está lá no inconsciente, o homem nem sabe por que ele escolhe a mulher que ele escolhe, mas no inconsciente tem um propósito lá que está direcionando esses valores. É óbvio que também tem os valores que a sociedade nos dão e, às vezes, ou melhor, né, nos castram. Sim. Mas... Oi, fale. Eu acho que no final das contas, acho que as pessoas precisam de uma boa terapia para se conhecer, para saber falar, né? Saber pôr para fora, expor as suas vontades e seus medos, né? E conseguir resolver dentro de casa, porque a pessoa que não consegue conversar, ela não consegue ter um relacionamento saudável, entendeu? Eu já diria, eu concordo 100% com vocês dois, e eu diria, no caso dessa mulher, quando ela diz assim, está doendo muito, mas eu preciso seguir com a minha vida, me parece a coisa mais lúcida. Você está pensando, exatamente, que é o tal negócio, permita-se um novo, põe de lado, essa relação está tóxica, está fazendo mal para você, não está te trazendo benefício, por que insistir nisso? Exatamente, porque aí eu faço um outro exercício, eu trago para cá um exercício. Quando a gente percebe que a nossa relação, que o nosso entorno não está legal, a gente tem que saber quem a gente é, autoestima. Sim. E a gente tem que saber que tipo de relação a gente deseja. Por mais que seja uma projeção, o que tipo de relacionamento você quer para a sua vida? Isso. Ou então, depois dos 40, Dani, depois dos 40, a gente já sabe o que a gente não quer para a nossa vida. Porque senão você já está com uma maturidade boa de falar, eu não quero isso para mim, e eu mereço, sabe? Saber o quanto que a gente merece. Eu vejo tantas pessoas que se sentem assim, quantos relacionamentos a pessoa, ela tem uma baixa estima tão grande que ela acha que ela merece qualquer coisa do lado dela, ela merece um cara maltratando, um relacionamento né? Uma coisa... Eu vou além do que você está falando, que é muito importante, inclusive, eu tenho uma turma que eu amo muito, que é uma turma adolescente, no meu consultório, que eu estou atendendo hoje, eu comecei com 14 anos, a minha cliente, hoje ela está com 16, hoje a minha turma adolescente já chegou aí até os 27, brincadeira, pouquinhos. E eu digo assim, até os 20, e eu não tenho pressa para se relacionar. Às vezes a pressa em ter alguém é uma armadilha para você fugir de si. Sim. É muito legal você sonhar e ter o desejo de conhecer uma pessoa e ficar e namorar, e isso faz parte do lado romântico. Nós somos criadas com Dani, quantas meninas da minha faixa etária não casaram com o primeiro que apareceu na frente para fugir de casa, para fugir do desgaste que tinha com o pai ou com a mãe, uma relação ruim? Não, eu prefiro casar,
ter qualquer tipo de relacionamento do que ficar na minha casa, entendeu? Porque o relacionamento era péssimo dentro de casa. Exatamente. A convivência era muito ruim. Então ela vai lá, ela casa e ela arruma outro problema. Daí depois ela arruma filhos e toca a vida, né? Depois chega lá nos 50 anos frustrada, não sabe por quê. Não, e é o sonho romântico, é o sonho romântico. Você namora... Então, o sonho romântico é uma fantasia, e quem fantasia são os imaturos. Sim, é o que a gente está falando. Quando você pega... Jovens, né? Jovens demais, que eu quis dizer, imaturidade no sentido da idade. Lá novinho a gente começa a formar sonhos do futuro no qual vamos guiar a vida para segui-los. Não, mas existe, sim, sem dúvida. Mas o que eu digo é, volta para si, volta. Então, você disse, desejo ter alguém. Você precisa desejar a si mesmo. Né? Sim. Outra coisa que é um assunto que vocês vão toda hora dar uma volta aí, né? O assunto é, termina ou conserta? Depende. Eu acho que depende. Vocês apoiaram o término. A outra vocês... Não, se não consertar, vai ser... Olha só, desculpa, reconstruir um relacionamento é muito mais difícil do que começar do zero. Sim. Então, até para você voltar para esse relacionamento, aí você fala, desculpa, mas até para você voltar, você tem que entender esse fim. Sim, exatamente. As pessoas não podem voltar com essas pessoas precisam voltar revoltadas. Se está voltando, é porque dentro de você não está resolvido. Sim, não é o relacionamento que tem que ser consertado, são as pessoas. Se você não tira o câncer direito, o tumor volta. Sim. Então não tem a cirurgia, não tem o cirurgião pica, a cirurgia pica, não tem. Se foi mal tirado, se o seu corpo ainda está com soma, produzindo um sintoma para que seja para corrigir sua vida, o câncer vai voltar. Não, eu sei, mas aí você perguntou aqui, então, volta ou separa? Eu acredito que, quando a Cecília falou, talvez eu já ia dizer, separa para depois ver o que vai fazer. Mas a separação ela tem que ser consciente. Não é separação consciente, a coisa dói e você grita. Não, mas assim, você concorda comigo que eles podem tentar, pelo menos, assim, voltou, vamos tentar fazer uma terapia, vamos tentar descobrir o que está acontecendo e forçar. Agora, voltar para continuar com a mesma energia, com o mesmo sintoma, não adianta nada voltar, tem que terminar mesmo. Mas as pessoas não estão conscientes disso. As pessoas elas vivenciam uma situação que, no sentido dela, aquilo é verdadeiro, para elas aquilo é orgânico, elas não estão do ponto de vista do terapeuta, como nós, olhando uma cena de teatro e dando dica para os atores melhorarem a atuação. Mas aqueles atores ali, eles esqueceram que são atores, não personagem, eles vivenciam a cena dentro do personagem. Não, mas olha só, você está certo, mas aqui eu estou falando, aqui não é um espaço para a gente arejar a cabeça? Sim. Então, quem está vendo hoje... Não, é que quando eu tenho uma dificuldade, né, a limitação é minha. Quando vocês falam assim, tem que consertar o relacionamento, essa objetificação de um relacionamento a ser consertado é uma instância que ela não existe, ela não consegue ser tangível para mim. E aí, olha assim, quem produz o relacionamento é o indivíduo, então quem tem que consertar é o indivíduo. Você está certo, é isso. E muitas vezes a decisão ela tem que ser interna, porque quando ela diz assim, está doendo muito, mas eu preciso seguir com a minha vida, eu queria muito que a ficha dele caísse, mas não vai cair, a porta está meio aberta e meio fechada. Então, mas eu preciso, está entre aberta e fechada. Você nem se... A coisa se resolve se ele for maduro. Sim, mas aí você concorda que esse relacionamento ele pode ser consertado desde que os dois queiram. Exatamente. Tá? Não adianta ela querer e ele voltar sempre do mesmo jeito, continuar mudo, sem falar, sem abrir a boca, e aí ela continua sem saber o que passa dentro da cabeça dele. Eu concordo, mas a minha dica para essa pessoa aí é olhe para si. Sim. A autoestima. Se dentro dela tiver espaço para esse ser humano, aí ela abre. Senão ela cuida dela e parte para outra. E parte para outra. Porque só vai valer a pena se for orgânico. Só vale a pena, não adianta pensar em relacionamento como uma empresa que precisa ser salva da falência.
Relacionamento, ele tem que sobreviver sozinho, tem que ser gostoso de estar junto. Não tem que ficar trabalhando muito, fazendo esforço, mudando a cabeça, mudando o mindset, tentando curar um barco que está furado e afundando. É verdade. Isso é uma coisa também que é muito legal falar, gente, que eu comento muito isso aqui com as terapias. Eu falo, gente, relacionamento bom existe. Um relacionamento agradável, amoroso, sem brigas. Você não fala, meu relacionamento é bom, mas a gente briga normal. Eu falo, não é normal. Não é normal. As pessoas colocam sempre alguma coisa ruim, como se o relacionamento normal tivesse um monte de coisa ruim lá dentro. Eu falo, não, tem vários relacionamentos bons, entendeu? Existem relacionamentos bons. O melhor relacionamento para mim é quando você não está enxergando ele. Muito bem, Dória, gente, 20h55, 5 minutinhos. Alexandre Nascimento, a dica da semana passada foi da Cecília Papel. Só lembrando a dica da semana passada, a Cecília sugeriu que fazer uma carta. Isso, uma carta, a lápis, né, Cecília? Isso, a lápis e papel, escrever, colocar tudo nessa carta, você desabafar com essa carta, para dizer a verdade, né? E você conseguir pôr para fora as suas mágoas, suas tristezas, tudo que tem aí dentro, para você conseguir desmaterializar essa energia que está te bloqueando. De alguma forma, isso ajuda bastante. Estou lembrando aqui que é só para lembrar, e agora hoje é a dica do Alexandre Nascimento. Alexandre, você trouxe alguma dica para a gente? Então, essa mulher de 44 anos que está buscando aí aprumar a sua vida, entender sua participação nessa relação e traz essas reclamações. E ainda assim, né, ela fala, eu queria me livrar desse problema, mas coloca nele ainda uma solução. É uma mulher que ainda traz certas demandas emocionais mais profundas do que esse relacionamento de 12 anos. Então, eu sugeriria para essa mulher tentar fazer um exercício de distanciamento estratégico, né? Que é você buscar se deslocar de dentro de casa para outro lugar e passar uns dias, se puder. Se puder, assim, se tiver um amigo, passa uns dias na casa lá. Tenta sair do seu eixo de casa, porque a pessoa que está muito imbuída do relacionamento é como se fosse o sistema operacional da casa, né? Você está pensando na casa e o que falta nela. Então está faltando aquele cara que não se endireita, né? Então você está coisificando tudo ao seu redor, né? Então, eu sugeriria para essa pessoa buscar mudar o seu ponto de vista, saindo de casa e entendendo a participação desses personagens. É como se um ator deixasse o palco e estivesse agora observando a cena da vida dela. Pode fazer isso. Do gás, é isso, Alexandre? Vai viajar, sai, né? Vai espairecer. Vai sair isso, mas assim, tenta buscar esse distanciamento reflexivo, né? E aí recomendo também aquele livro que a gente comentou, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Mulheres que Correm com os Lobos. Exatamente. Depois eu vou botar. Gente, eu queria, para terminar, dizer que eu acabei de receber aqui um dos comentários dizendo continua a live até as 22 horas porque ela está muito boa. Olha, eu queria... Muito bom. Muito tem bom. Assunto até. Eu queria dizer, assim, é muito bom estar aqui com vocês. Nossa, é bom demais. É bom demais. E o nosso objetivo é fazer essa rede de afetos, essa troca. A gente quer que vocês compartilhem, se vocês tiverem alguma história, as críticas. A gente quer melhorar pautas interessantes, assuntos interessantes. Segunda-feira da semana que vem estaremos juntos, né? A roda vai estar aqui. A próxima roda vai ser no dia 16, é isso? Exatamente, dia 16 de novembro. E eu agradeço enormemente se vocês puderem curtir o Jardim Místico, o YouTube, redes sociais, ativar as notificações, a nossa produção de conteúdo aí é incessante, tudo que o Alexandre e a Cecília também tiverem para compartilhar de textos, vídeos, livros, enfim. Entra no Telegram também, está no link da bio. Cecília,
terapeuta radiônica, uma mesa radiônica maravilhosa. Campinas, Alexandre, analista junguiano, vamos nessa. E eu, terapeuta integrativa, astróloga cartomante. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Até a próxima segunda. Obrigado, boa noite para vocês. E espero que tenha ajudado mais um pouquinho, né? Caiu umas fichinhas. É isso. Legal. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado por mais uma participação. E vamos lá, vamos para a próxima. Muito obrigada. Até segunda-feira da semana que vem. Graças a Deus, se tudo der certo, sempre dará. Hoje, com certeza. Terminando mais uma live. É isso aí, gente. Um beijo. Beijo. Créditos. Tá subindo as letrinhas? Sobem os créditos. A gente está no ar ainda. Aquele momento das pautas. Vamos contar um pouco para quem está assistindo a gente, nossos encontros semanais, para a gente poder conversar sobre as pautas, Cecília. Cadê o Alexandre? Nossa, Dani, eu preciso. Eu continuo. Estou sem enxergar vocês. Foi a live inteira. Estou sem ver vocês. Estou sem meu retorno aqui. Já saiu do vivo? Não. Não, ainda não. Eu aproveitei agora, porque faltava só mais um minutinho para a gente poder conversar sobre a pauta, né? Como são as nossas reuniões de pauta. A Maria gravou nessa sexta-feira, falou que tem material aberto para o Telegram, que vai tirar das pautas com a gente. Nossa, os polêmicos vão tacar ovo. Vamos botar uma coisa em casa. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Pode desligar aqui, tchau, tchau. Posso desligar aqui, tchau, acabou? Pode. Boa noite, gente. Saravá para vocês. Boa noite. Cecília, mãe de santa, agora eu tô sabendo, hein? Olha só, sexta-feira eu chamo vocês, hein? Tá. Beijo. Tá bom, beijo. Beijo.